Saudações a todas, a todos. Em nossa aula de hoje nós vamos trabalhar aspectos filosóficos do romantismo. Nós vimos em nossa apresentação como o romantismo significou uma grande revolução estética, o papel que a arte simbolizou para esse período histórico. Por isso, é preciso lembrar que o romantismo ele é um movimento bastante amplo. Podemos dizer que ele é tanto uma escola, que teve vigência por várias décadas, é um fenômeno histórico, sem dúvida, é uma tendência estética, artística, é uma forma de arte, é um estado de espírito, porque nós temos o amor romântico, por exemplo, a sensibilidade romântica, é uma nova sensibilidade, ser mais afetado pelas coisas, e é uma atitude, podemos dizer até um modo de vida que gera um certo desconforto, uma certa rebeldia, por haver uma desproporção entre o imaginário, entre o estado de ânimo exaltado dessa pessoa romântica e a realidade, que é muitas vezes cruel, desproporcional às aspirações desse indivíduo sonhador, romântico, idealista. Pode ser também uma categoria psicológica. Por isso podemos ver o romantismo do ponto de vista histórico, do ponto de vista psicológico, do ponto de vista individual. E há uma boa definição que é do Gerd Bonheim, que está no livro O Romantismo, que está na bibliografia, organizado pelo Jacob Winsburg. O Gerd Bonheim diz o seguinte: o romantismo é um movimento cultural inserido em um determinado momento da história. Faz parte da cultura, principalmente em relação ao romantismo alemão, que ele faz parte da vida, da cultura alemã do final do século XVIII e da primeira metade do século XIX. E eu queria, assim, só para introduzir a aula, para ter como motivação, o que alguns pensadores do século XIX falaram sobre o romantismo. E queria começar por Goethe, que Goethe foi romântico na sua juventude e depois ele se afastou e quando teve uma experiência mais madura ele disse o seguinte: clássico é tudo que é sadio, romântico é tudo que é doentio. É uma definição que não é justa, porque Goethe continuou até certo ponto romântico, principalmente enquanto sensibilidade, por toda a sua vida, os temas que ele trabalha. E Nietzsche é a mesma coisa, ele foi romântico na sua juventude e depois criticou o romantismo. E Nietzsche diz: romântico é o artista que tornou criativo o grande nojo de si mesmo. É uma definição bem negativa. Mas a de Kierkegaard, que é um filósofo que nós vamos trabalhar nesse semestre, Nietzsche também, o último, Kierkegaard diz o seguinte: romantismo é o esforço para apreender aquilo que se desvanece. É como correr atrás do arco-íris. Mas é uma busca infinita, uma busca que sempre nos motiva, mas que não se consegue pegar aquilo que está desaparecendo. Essas citações, então, são para ver como o romantismo ele foi refletido por pessoas, espíritos no século XVIII. E queria colocar como pano de fundo, antes de nós entrarmos em Schelling, que foi feita essa oposição entre clássico e romântico, e ela permanece até hoje. E ela é importante para se compreender alguns aspectos, que é central para o romantismo. Clássico, arte clássica é a arte grega, e em certo sentido a arte renascentista, até o classicismo francês do século XVII. O clássico trabalha com uma noção de imitação, representar a natureza naquilo que ela tem de racional. O belo tem que se compatibilizar com o que é verdadeiro e com o que é bom. E o romântico busca apresentar a singularidade de uma obra, busca apresentar a totalidade viva, é mais dinâmico. No clássico, o artista desaparece por trás da obra de arte. O que conta é a obra de arte, o que a obra de arte apresenta e representa. Já
A arte romântica ela é idealista, pretende valorizar o indivíduo naquilo que o distingue de outros indivíduos. Portanto, o romantismo é mais subjetivo, valoriza essa autoexpressão subjetiva do artista. E no classicismo nós temos o talento para a arte bela. Mas o talento é uma coisa que muito mais se aprende e se desenvolve. Por isso, o que conta é a obra de arte, no clássico. E no romantismo, o que conta é expressar a emoção, o sentimento, é o gênio, como nós começamos a falar na aula passada. A arte grega é o modelo principal do clássico e do fazer artístico. Já o romantismo valoriza a originalidade, o gênio é original. A criação artística do gênio, podemos dizer que ela decifra intuitivamente o livro da natureza. A inspiração, a espontaneidade, a imaginação, isso é o que conta para o romantismo, a tentativa de se chegar a uma nova mitologia. E no clássico, o que conta é o equilíbrio, a ordem, a proporção, a objetividade. É uma arte mais lúcida, enquanto que o romântico é uma arte mais sonhadora. E isso é importante para que nós tenhamos presente como Schelling, ele é um artista romântico, propriamente falando. E sobre Schelling eu queria colocar aspectos que são importantes, porque ele propõe uma nova mitologia, propõe reestudar os mitos antigos e fundir com os mitos, com a Bíblia cristã, e ele é o que desenvolve o sentido romântico da natureza. E Schelling é interessante também porque ele reforça a ideia de que a juventude é a época mais criativa para o romântico. Ele foi um gênio prematuro. Nascendo em 1775, já com 19, 20 anos, ele escreve obras. A primeira obra que ele escreve é Do Eu como princípio da filosofia, em que ele expressa a sua adesão a Fichte. E em 1790, com 15 anos, ele ingressou no Seminário Teológico de Tübingen. Schelling foi colega de Hegel e de Hölderlin durante o ensino médio, que seria na época. E tiveram um círculo muito produtivo, escreveram manifestos, textos conjuntamente. Vejam bem, com 20 anos já Schelling publica obras. Com 22 ele publicou Ideias para uma Filosofia da Natureza. É quando ele funda o Círculo Romântico. Vejam bem, com 22 anos já Schelling está liderando o Círculo Romântico na cidade alemã de Tübingen. E depois ele vai para Iena, onde ele vai ser professor daí um tempo e vai escrever A Alma do Mundo. A Alma do Mundo tem uma inspiração platônica, juntamente com Spinoza, mas no sentido romântico. Ele procura desenvolver a sua filosofia da natureza em um sentido organicista. E com apenas 25 anos, Schelling tem uma pretensão nada pequena, que é de recriar todo o sistema kantiano. Ele quer reconstruir as 3 obras críticas de Kant. A crítica da razão pura, a crítica da razão prática e a crítica do juízo. Ou seja, uma pretensão que até hoje ninguém conseguiu fazer. E ele quis fazer isso com 25 anos. Escreveu o sistema do idealismo transcendental, tentando então superar Kant e salvando Kant até onde podia. Assim como todo jovem romântico, Schelling se apaixonou. E se apaixonou pela Caroline Schlegel, que era casada com um professor romântico também lá de Berlim, Friedrich Schlegel. E aí, depois ele vai para a Universidade de Würzburg. Aí ele vai ministrar os cursos sobre a filosofia da arte. Depois Schelling vai ser diretor de uma academia em Munique,
E em 1809 ele escreve a obra A Essência da Liberdade Humana, passa as últimas décadas escrevendo sobre filosofia da mitologia, filosofia da revelação, e passa os últimos anos em Berlim, como professor da Universidade de Berlim, no tempo em que Marx já estava por lá. Mas Schelling era um personagem conservador nessa época. Esse é o seu itinerário biográfico, intelectual. Schelling propõe que é preciso criar uma filosofia da natureza. Veremos depois que Fichte constrói uma filosofia do sujeito, do eu, do espírito. E Schelling diz, há uma lacuna grave na filosofia da ciência de Fichte, porque não há nela uma filosofia da natureza. Schelling, assim como Goethe, quer unir o eu com a natureza. Ele quer unir a obra de Goethe com a de Fichte. E Fichte diz que a natureza, o não eu, é um produto da nossa imaginação criadora, subjetivo. E Schelling quer dizer que a natureza também tem um valor tão elevado quanto o eu. E ele quer partir do absoluto, do que é incondicionado. E isso é uma coisa difícil de se compreender. Schelling quer dizer, em resumo, o seguinte: no início de tudo, o ponto de partida é o sujeito absoluto. Esse sujeito seria uma unidade originária em que o espírito e a natureza estariam unidos. É um primeiro princípio irracional. Só que esse primeiro princípio não é o logos, não é mais razão, mas é um Deus meio inconsciente, meio adormecido, é um Deus que não chegou ainda à consciência de si. Mas esse primeiro princípio é uma união que nós não podemos compreender, entender, mas poderíamos ter uma intuição. E é a intuição intelectual, porque não é uma intuição sensível, porque nós não temos nenhuma ideia. E aí Schelling vai dizer que o espírito não é simplesmente razão, mas é basicamente vontade. É uma vontade originária. É uma tendência voluntarista, que depois Schopenhauer vai radicalizar dizendo que a vontade é a coisa em si, é a origem do mundo. Mas Fichte difere porque, Schelling difere porque essa vontade, ela é inconsciente, mas ela anseia a consciência. Essa é a diferença básica entre Schelling e Schopenhauer. E Schelling avança e vai dizer o seguinte: Fichte trabalhou apenas a filosofia do ponto de vista reflexivo, de modo negativo, mas não valorizou os aspectos mais positivos que teria. Eu cito Schelling nos seus ensaios em que ele critica o seu antigo mestre, o Fichte. Ele diz: a reflexão pura e simples é, pois, uma doença do espírito humano, e quando chega a apoderar-se de todo o homem, é uma doença que destrói no germe sua existência superior e aniquila em sua raiz a vida espiritual, que tem por condição exclusiva a identidade. É essa unidade que ele procura, por isso ele vai construir uma filosofia da natureza para chegar a esse originário. Mas, como eu disse, só pode ser por um conhecimento intuitivo. E esse conhecimento intuitivo através da natureza, mas no fundo a natureza já é uma produção da arte. É a arte, a filosofia da arte que vai dar essa condição. Kant havia dito que só há intuição sensível, que não há intuição intelectual. Fichte disse, para nós chegarmos ao eu puro, temos que ter uma intuição intelectual, que vai além da experiência. Então foi reabilitada aquela intuição intelectual. Mas o eu absoluto em Fichte, ele fica restrito ao eu que pensa, ao eu finito. E Schelling está querendo salvar não apenas o eu, o espírito, mas também a natureza. O eu que pensa precisa, segundo Schelling, estar inserido num universo pulsante, existente, numa natureza viva e dinâmica. E é por isso que Schelling vai construir a sua filosofia da natureza, ou física especulativa, como ele dizia. Ele vai fazer uma interpretação física do idealismo alemão.
Então, de modo algum, Schelling é um físico, como nós compreendemos um físico, não é um Einstein. Ele tem ideias abstratas que ele acha que depois o cientista devia comprovar. Até porque essa unidade do espírito com a natureza não é algo que se possa medir. Não há um telescópio, não há um aparelho, não há uma fórmula química, não há nada disso. Isso é inconsciente e pressupõe que haja um filósofo, um ser genial que tem uma intuição que os outros seres não têm e que consiga intuir essa unidade. Porque Schelling diz o homem do senso comum está preso a dualismos entre liberdade, necessidade, eu, mundo, assim por diante. E nós temos que ir além dessas separações que são do nosso entendimento para captarmos a natureza primordial, a natureza originária. Mas Schelling só consegue fazer isso porque ele tem que dizer, olha, a natureza ela é uma manifestação do espírito e tudo que existe no mundo, na natureza viva ou na natureza morta, no nosso universo, é a expressão do espírito. Ou seja, no fundo, Schelling espiritualiza o mundo exterior. Que assim, o eu está presente, a simpatia, a correspondência com tudo que vive, porque o universo seria uma grande alma do mundo, um ser pulsante. Ele é panteísta, Deus está em tudo, esse Deus é a natureza, Deus sive natura, Deus ou natureza. Ele retoma o panteísmo de Spinoza, mas tentando salvar uma noção mais idealista, de um eu. Tanto assim que Schelling diz, a natureza é o devir, o vir a ser do espírito. Não haveria mais oposição entre natureza e espírito, mas haveria uma continuidade. Porque, embora sendo inconsciente, esse Deus, essa natureza originária, aspira a chegar à consciência, aspira a chegar ao mundo humano. Por isso, ele quer relacionar a inteligência consciente com a inteligência inconsciente. A natureza, vejam bem, ela é um processo dinâmico. Schelling não conhecia ainda Darwin. Lamarck começa a compor a primeira teoria da evolução, ainda quando Schelling estava vivo, mas ele parece não estar muito atento a essa discussão científica, mas Schelling quer dizer que a natureza evolui. Mas não é que haja uma seleção natural e que a evolução se dê ao acaso, mas ele acha que há uma finalidade, que há uma inteligência inconsciente, que há uma razão inconsciente que aspira a chegar à consciência. Ou seja, no mundo inorgânico já há um espírito adormecido, a vida inconsciente que quer organizar a si próprio. Tanto assim que ele diz que não há uma oposição radical entre orgânico e inorgânico, mas que os corpos mortos, como ele diz, não passam de ensaios malogrados da natureza. Ou seja, já nas poeirinhas cósmicas haveria tendência para chegar à vida. Esse é o modo como ele compreende a grande evolução que teria uma escala cósmica. E o espírito teria uma história atemporal, que vai desde o mundo inorgânico, passando pelas formas inferiores do mundo orgânico e pelo reino animal até chegar ao mais elevado dos seres vivos, que é, nós sabemos, o ser humano, essa criatura formidável. Por isso, a meta da natureza bruta é chegar à luz da consciência, da qual nós humanos temos a luz mais forte. Ou seja, o absoluto estaria já no início, inconsciente, mas é também um ponto de chegada. A consciência superior é para onde ele quer chegar. Ou seja, Schelling quer dizer que no final das contas, o individual deve se submeter ao universal. O universal, o absoluto, deve triunfar. Essa seria a física superior, o modo como ele quer aqui tratar da alma cósmica, da alma do mundo. É importante colocar que nessas primeiras 4 décadas do século XIX, quando Schelling escreve, foram feitas grandes descobertas na química e na física. Priestley descobre o oxigênio, lá por 1800
1930, não lembro exatamente o ano. E essa descoberta deu ânimo ao panteísmo romântico, porque o oxigênio justamente seria esse elo, né? Ele faz parte do mundo inorgânico, mas é o que anima a vida, né? Essa substância vital. Seria a substância química que permitiria unir a vida e a morte. E é o elemento básico, dual. O oxigênio, tanto o princípio da combustão, pode causar um incêndio, e é também o que dá o fôlego, a vida, né, o oxigênio. E outras descobertas foram muito importantes nessa época, Galvani e Volta, que descobriram a eletricidade e o magnetismo, e aí começam a surgir vários cientistas românticos, que eles julgavam ser possível vitalizar o mundo morto. Várias experiências se faziam, por exemplo, experimentos de dar choques, eletrizar os membros mortos de uma rã, que pareciam ganhar vida com choques elétricos. E, para ter uma ideia também, o Frankenstein e Mary Shelley, essa tentativa também de dar vida a uma pessoa que morreu. São esses experimentos, né, que se achava que através da química, da física, da biologia, se pudesse chegar a um novo patamar de se poder dominar as fontes da vida. Mas Schelling, ele acha que é na filosofia da arte, na criação artística, que seria o ponto mais elevado da filosofia, porque ali o artista expressaria o seu livre poder de criação, a intuição, o gênio, com a necessidade inconsciente que brota da natureza. Schelling acha que a intuição artística ela é até superior à intuição intelectual, porque ela é mais concreta, ela consegue captar o real unido ao ideal em uma unidade orgânica, numa obra de arte. Vejam bem, a natureza ela é uma unidade, ela é dinâmica, ela existe a priori, antes de nossa experiência, antes do nosso pensamento. E existe um todo vivo, um todo orgânico, que possui uma alma, que ele é animado, e ele vive em nós. Nós também somos natureza e nós temos o espírito. Então o ser humano é essa criatura privilegiada. E há sempre essa correspondência entre natureza e espírito. Cito Schelling: é necessário que a natureza seja espírito visível e o espírito seja natureza invisível. Essa é a relação. Ele valoriza a natureza por ser uma atividade infinita, que se sustenta por si mesma. E a natureza não é uma atividade sem sentido ou sem graça, mas é uma atividade artística. É como se a natureza fosse uma grande obra de arte e a própria natureza seria o artista, seria o criador e a criatura. Porque tudo é a manifestação de uma só força, essa força que é artística, criadora. E não é difícil dizer que essa força artística criadora é o próprio Deus, que seria uma espécie de demiurgo do mundo. E Schelling é cristão, vai dizer que esse Deus é o Deus cristão e que ele vai tentar juntar nesse conceito de Deus cristão toda a história anterior da humanidade, e o Deus cristão seria a expressão máxima do gênio, seria o gênio universal, a criação artística. Por isso é importante colocar que Schelling diz que a intuição estética ela permite unir todos os contrários que há na natureza dentro do absoluto, o quente, o frio, todas essas oposições. Poderíamos trazer também para o âmbito psicológico o alegre, o triste, a alegria, a tristeza. É algo que é muito importante, todas as oposições e problemas que temos aqui no Brasil, a intuição estética de Schelling para conciliar os opostos, coisa que nós temos muita dificuldade. Mas o mais importante,
para Schelling é que a obra de arte concilia a natureza com o espírito, o sujeito com o mundo exterior. E por isso a filosofia tem que se tornar arte. E é por isso que ele vai escrever a filosofia da arte, que é um modo de revelar as formas belas, a ideia de beleza que está no mundo, para chegar ao absoluto. Por isso a arte ela tem uma finalidade, ela tem uma meta. Sendo a natureza um organismo vivo, a obra de arte ela vai reunir todas essas expressões dinâmicas da natureza, toda a separação das partes, dos opostos, para criar um movimento em direção ao absoluto, criar uma harmonia, uma unidade em busca do absoluto. Por isso, para ele, a criação artística é a via privilegiada, talvez a única, para termos acesso ao absoluto. E o sujeito genial, criador, é esse ser iluminado que vai nos abrir esse caminho. E Schelling expressa bem essa busca romântica pela unidade. Vejam bem, nós temos um espírito que está inconsciente na natureza, mas que esse espírito se torna consciente na obra de arte. É o gênio que se expressa nas obras de arte. E com isso ele quer unir todos os aspectos que estavam separados em Kant e em Fichte. A inteligência teórica contempla o mundo, de Schelling, a inteligência prática o ordena e a inteligência estética cria o mundo. Ou seja, é o poder maior que tem a arte. O mundo natural possui em si mesmo uma força criadora, que é independente do eu, mas que acaba por se unir na arte, ao próprio eu. Vejam bem, a natureza é absolutamente ativa, é criadora. O próprio mundo é composto de eu e natureza. Quer dizer, na própria natureza haveria uma subjetividade e dentro da nossa subjetividade existiria uma natureza inconsciente. Ou seja, o espírito está dentro de nós e está fora de nós. É isso que ele está querendo criar. E com isso eu queria concluir aqui em Schelling, mostrando a importância que tem para ele a arte, como ele divide a arte. A arte mais importante, que mais expressa o absoluto, o caminho para o absoluto, é a poesia, que está no centro aqui dessa estrela de Davi. Do modo como ele divide as artes, temos os vários tipos de poesia, poesia épica, lírica, dramática, descritiva, assim por diante. E aí abre para todas as artes plásticas, o drama, a música, a arte da dança, a coreografia e a pintura, que são as principais. E aí todas as divisões, por exemplo, no drama temos a comédia, a tragédia, assim por diante. E na outra imagem também essa mesma divisão, a poesia ao centro e todas as demais divisões que estão ao fundo. Então, a poesia romântica seria mais recente, a poesia épica, a poesia lírica já nasce com os gregos, lá pelo século 7, 8, 9 a.C., desde os tempos homéricos. Com isso, concluímos essa parte sobre Schelling, mostrando a importância que tem a natureza. A natureza é absolutamente ativa, enquanto que Fichte vai colocar a atividade justamente no eu, na subjetividade. E por isso é que Schelling é o filósofo propriamente romântico e Fichte é o filósofo que fornece ao romantismo essa ideia de subjetividade, mas que não dá tanta importância assim para a obra de arte.